Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema numérico decimal e não é o único sistema de numeração que existe, tá? Existe, por exemplo, o sistema romano, o sistema binário, entre outros, mas o que a gente mais utiliza no nosso cotidiano é o sistema numérico decimal e é por isso que a gente vai falar sobre ele. Tá? Vamos lá. Quais são as características, desse sistema? Ele é um sistema de base 10. Isso significa que ele conta com 10 algarismos, e são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma coisa muito importante, a utilização do zero. O zero, ele representa a ausência de quantidade. Como assim? Olha só, a gente tem esse número, 702, né? Aonde que o zero se encontra, nessa posição que ele está, aí significa que não tem nada. Então, é justamente essa ausência de quantidade, tá bom? E a partir desses 10 algarismos aí, a gente consegue formar infinitos números. Então, qualquer número que você queira formar, criar, você pode a partir desses 10, tá? Eu vou formar aqui um número só para a gente continuar o nosso estudo, tá bom? Mas você pode criar qualquer um. Vou pegar o algarismo 3, o 9 e o 4. Eles juntos, nessa ordem, formaram o número 394, certo? Eu ainda consigo explicar o seu significado decimal. Como assim? Vamos analisar aqui com calma. 394 é a mesma coisa, que 3 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 4 vezes 1. Resolvendo essa continha aí, a gente encontra 394. Mas o que eu quero mostrar? Aqui, eu tenho 4 unidades, eu tenho 9 dezenas e eu tenho 3 centenas. Então, 3 vezes 100 é 300, 9 vezes 10, 90 e 4 vezes 1, 4, somando tudo 394. Essa expressão aí eu ainda consigo escrever em potência de 10. Calma, calma, que a gente vai ver, vai ter aulas específicas sobre potência, mas é só para a gente analisar uma coisinha. Então, eu vou fazer com calma aqui, tá bom? Olha só, 394 eu também poderia escrever da seguinte forma: 3 vezes 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, mais 9 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, mais 4 vezes, eu ainda consigo transformar 1 em potência de 10, colocando 10 elevado a 0. Isso porque qualquer número que esteja aqui nessa posição do 10, que não seja 0, tá? E elevado a 0, o resultado dá 1. Mas calma, que foi o que eu falei, a gente vai ver isso tudo mais para frente, em potência. Mas eu queria mostrar para vocês que, olha só, os algarismos, desse número, eles estão sendo todos multiplicados por potências de 10. E é justamente isso, esse sistema numérico, para essa palavrinha decimal, lembra de 10, que a gente conta com 10 algarismos e tem essa quantidade aí, de 10 em 10, essa multiplicação por potências de 10, beleza? Vamos seguir aí então, a gente também tem um sistema, outra característica é que ele é um sistema posicional. Por essa palavra posicional, lembra de posição, não é mesmo? E é isso aí, vamos ler com calma essa frase aí, dependendo da posição que o algarismo ocupa no número, ele muda o seu valor. Vamos tomar como exemplo esses algarismos aí, 1 e 9. Vamos escrever primeiro o 1 primeiro e depois o 9. Nessa ordem, a gente formou o número o quê? 19, certo? Vou até mudar aqui a cor da caneta para a gente diferenciar. Agora 9 primeiro e depois o 1. Eita, que esse 1 ficou feio demais. Vou fazer esse 1 aqui de novo. Então, 1. Então, nesse primeiro número a gente formou 19, depois a gente formou 91. Logo de cara a gente vê que são números diferentes. Isso porque, olha só, a gente tem os mesmos algarismos, a gente inverteu, mudou a posição deles. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem o 1 com valor de dezena e o 9 de unidade. Já aqui, ao contrário, o 9 ficou com valor de dezena e o 1 de unidade. A gente vai ver isso melhor no slide a seguir. A gente vai ver sobre as classes e as ordens. O que seria isso? A gente tem essa tabela aí, e a gente vai estudar ela com calma. Aqui, primeiro, a gente tem as classes.
e aqui as ordens. Então, as classes a gente tem de milhões, milhares, unidades, decimais também, só que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos fechar até aqui, ó, até unidades, tá? Sobre as ordens têm unidades, dezenas e centenas. E ó, perceba só, elas se repetem nas outras classes. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante, né? Porque aqui, ó, ainda vão ter outras classes, vão ter as classes dos bilhões e aí por aí vai. Se vocês quiserem pesquisar melhor na internet, você pode pesquisar e vai encontrar outras classes, tá? E agora em relação aqui aos decimais. Os decimais, repara só, muda um pouquinho a nomenclatura, né, das ordens. E segue também aqui, a gente tem outras ordens para cá, tá bom? Lembrando que aqui, né, se a gente tem outras classes, aqui vai seguir unidades também de bilhão, né, e assim por diante, tá? Mas em relação ao lado de cá, dos decimais, não tem outra classe para aqui, tá? De classe, mas segue outras ordens, tá bom? Dentro da classe dos decimais. E aí, a gente vai analisar, dentro dessa tabela aí, a gente vai colocar, né, os algarismos em cada posição e aí vai conseguir ver realmente o seu valor, tá bom? Então, vamos analisar primeiro um número inteiro. O que é um número inteiro? Um número inteiro é aquele número que não possui vírgula, tá? Então, a gente tem esse número aí, que é o 573.205.332. A gente vai preencher a tabela da direita para a esquerda, tá? E como é um número inteiro, a gente só vai trabalhar daqui, a partir das unidades, para lá, tá? Então, a gente vai seguir assim também. Então, a gente vai colocar primeiro 2, 3, 5, 0, 2, 3, 7 e 5. Beleza? E aí, a gente vai analisar, vou pegar aqui um algarismo para a gente analisar. Vamos analisar o 5, nessa posição aqui. Acontece, o 5 ele está na classe dos milhares, né? E na ordem das unidades de milhar. Se ele está na unidade de milhar, né? A gente vai... Qual o valor posicional, né? Qual o valor? Quero saber quantas unidades, tá? Unidade de milhar, ele tem 5. Agora, unidades, vamos até a unidade lá. Tem 0, 0, 0. Então, ele tem 5.000 unidades. Lembrando lá do que a gente viu com potências, ó, aqui unidades, 1, lembra de 1. Então, é 10 elevado a 0. Dezena, lembra de 10, então é 10 elevado a 1. Centena, lembra de 100, é 10 elevado ao quadrado. Perceba, enquanto a gente vai aumentando a quantidade de 0, a gente vai aumentando o expoente, ó, 0, 1, 2. Então, é de acordo com a quantidade de 0. Ó, unidade de milhar, vou ter agora 3 zeros, então é 10 elevado ao cubo. E assim por diante, então vai seguir, né, aumentando o expoente e aumentando a quantidade de zeros. E agora aqui para os decimais, a gente vai entrar em potência negativa. Vai ficar assim, ó, 0,1 é 10 elevado a menos 1. Centésimos, 0,01. Então, é 10 elevado a menos 2. E milésimos é 0,001. 10 elevado a menos 3. O que está acontecendo aqui? 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. 10 elevado a menos 2. Por isso que dá, ó, por isso que o resultado é 0,1. Agora, 1 dividido por 100, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, tá? Isso daqui. E esse é 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa que 1 dividido por 10, que o resultado é 0,1. 10 elevado a menos 2 é 1 dividido por 100, que vai dar 0,01, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Primeiro, a gente analisou um número inteiro e agora a gente vai analisar um número decimal, que é um número que tem vírgula. Então, vamos lá. A gente tem 105, que é a parte inteira desse número, e 623 é a parte decimal do número. E a gente vai preencher exatamente cada um no seu devido lugar, né? Então, os decimais. A gente vai começar aqui. 3, 2 e 6. Agora, os inteiros, né? 5, 0 e 1.
Agora, se a gente quiser analisar essa posição aqui, ó, do 6. Então, o 6, ele está na classe dos decimais e está na ordem dos décimos. Então, vai ser 6, agora ao invés de multiplicar, porque antes aqui, ó, nessa posição, o que a gente fez? A gente fez 5 vezes 1000. E deu o quê? 5.000. E agora, nos decimais, a gente vai dividir por 10, né? Porque ele está na posição dos décimos. Então, 6 dividido por 10 vai dar 0,6, tá bom? Então, esse é o valor posicional dele. Agora, uma coisa interessante, em relação, eu não falei para vocês ainda, mas esses pontinhos aqui, ó, eles estão o quê? Separando as classes. Quando o número é muito grande, a gente separa o número por esses pontinhos, tá bom? E bem nas classes, ó, separou das unidades para de milhares e milhares para milhões. E a vírgula é o que eu expliquei para vocês, é um número, então, decimal é um número com vírgula. Por isso que aqui, ó, 105,623. Agora, já que eu falei desse número aí novamente, vamos ler ele. Como que eu posso ler esse número? Eu posso ler como 105 inteiros, 623, aí eu vou olhar lá para a última posição. 623, ó, milésimos, beleza? Ou eu poderia ler cada posiçãozinha, como, ó, vamos voltar aqui para a tabela. 1 centena, 0 dezenas, 5 unidades, 6 décimos, 2 centésimos e 3 milésimos, tá bom? Então, aqui a gente termina a parte teórica, tá, dessa matéria. A gente conseguiu analisar como esse sistema, né, numérico decimal, ele funciona tanto para números inteiros, que são números sem vírgula, como para números decimais, que são números com vírgula, tá bom? Então, vamos seguir agora para os exercícios. E aqui a minha sugestão é você pausar o vídeo, tá? Tenta fazer sozinho e depois retorna para cá. Então, vamos lá. Número 1. Descreva em numeração decimal 141.003.992. Eu vou ter 141 milhões. Separei aqui pelo pontinho, né? A classe. 3.000, atenção, não falou 300 mil. Então, eu vou ter 0, 0, 3. Pontinho novamente para separar a classe, 992. Então, esse é o nosso número. Vamos lá, número 2. Considere o número 24.018 e responda. Letra A. Qual o nome da classe que pertence ao algarismo 2? Vamos lá para o algarismo 2. Tá aqui. Então, essa classe aqui, ó, já tem esse segredinho aí do pontinho, né? Então, é a classe das unidades. E essa classe, então, o quê? Dos milhares. É a classe dos milhares. Letra B. Qual algarismo ocupa a ordem da dezena? Ó, não falou dezena de milhar, só falou dezena. Então, a gente está na classe das unidades. E vamos olhar, ó, na posição do 8. Ele está nas unidades e o 1 está na dezena. Então, algarismo 1 que está ocupando, né, a ordem da dezena. Letra C. Quantas unidades vale o algarismo 4? Vamos lá para o algarismo 4. Quantas unidades? Então, vai ser 4 vezes 1000. Então, aqui tem 4.000 unidades. Beleza? Vamos seguir. Número 3. Considere o número 642. Qual o valor posicional do algarismo 6? Agora, vocês já devem estar tirando de letra, né? Vamos lá, ó. 2 está em qual ordem lá? Das unidades, né? O 4 da dezena e 6 centena. Então, se está na centena, pode até lembrar, centena, lembra de 100, né? Então, vai ser 6 vezes 100. Então, seu valor posicional, 600. Tá bom? Por último, número 4, represente com um número na forma decimal um número expresso por. Letra A, 8 décimos. Ó, falou de décimos. Lembra lá da tabelinha, era o quê? Número com vírgula. Então, vai ser 8 dividido por 10. Vai ser 0,8. Não precisa quebrar a cabeça. Conta a quantidade, ó, de zero. Tem um zero aqui, então anda uma vez com a vírgula para frente, tá? Então, você vai andar para frente do número. Então, vai botar 0,8. 42 centésimos. 42 dividido por 100. Centésimos. Então, ó, quantos zeros? 1, 2. Vou andar duas vezes com a vírgula. 1, 2. Eu vou parar aqui com ela. Então, eu paro na frente do 4. Vou botar 0,42.
Letra C, 225 centésimos. 225 centésimos dividido por 100. Então, ó, 2 zeros, ando 2 vezes. 1, 2. Vai parar entre os dois, né? 2,25. 4 inteiros. A letra D, em 4 inteiros e 6 centésimos. 4 inteiros. Então, tem 4 inteiros, depois tem a vírgula, né? 6 centésimos. Aqui é a posição dos décimos, então vou colocar o 0. Centésimos, beleza? E aqui a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado.